Mas assim, grosso modo, Uruguai e Paraguai têm os mesmos benefícios, só que o que você tem de contraste principal? Custo de vida. O custo de vida em Montevideo é o dobro de Assunção. Não sei se Assunção, mas o dobro de Encarnação, com certeza, né? Numa cidade interior. O custo de vida é Eu, maior. Por favor. eu tenho minhas sérias dúvidas em relação a isso, porque, assim, vem uma nova pergunta em seguida, mas primeiro eu vou falar disso. Quando a gente começa a fazer a pesquisa e decide sair do Brasil e surgem naturalmente as opções Paraguai e Uruguai, se você confronta um versus o outro, o que você vê na internet é que o Paraguai é significativamente mais barato. Daí você vem para Assunção e a realidade que eu venho observando é que não existe esse significativamente mais barato, a não ser em uma coisa ou outra. Restaurantes são mais baratos do que São Ok. Paulo. Aluguel talvez seja mais barato do que em São Paulo. Se você comparar o melhor bairro de Assunção com o melhor bairro de São Paulo, o prêmio do melhor bairro de São Paulo é significativamente maior. Mas de resto, cara, assim, me parece que o Paraguai é, é mais barato que São Paulo para classe média baixa, para classe mais pobre, mas se você começa a ter alguns luxos, alguns confortos, aqui tem tão pouca coisa de qualidade que a enorme maioria dos produtos, dos serviços são inferiores ao do Brasil, que se você quiser manter o padrão de vida, você vai pagar um prêmio e esse prêmio acaba podendo, muitas vezes, até ser mais caro do que você pagaria no Brasil. Então, uma coisa acaba compensando a outra. Eu não sei se eu não diria. Eu achava que eu ia gastar 40% a menos aqui, 30% a menos. E eu tô gastando, sei lá, 15, 10 a menos do que São Paulo. Então, Interessante. não acho que é a metade. Talvez seja 30% mais barato. Interessante. É, é, o que eu posso assim falar assim do custo de vida do Uruguai é o aluguel. O Uruguai é muito minimalista, né? Então Uhum. ele é contente com pouco. Então o metro quadrado aqui também é muito caro, porque como é um país muito estável, né? Com instituições estáveis e tal, muita gente da América Latina coloca dinheiro, nossos amigos políticos brasileiros e argentinos compram imóveis, né? Eu descobri que o dono do prédio onde eu moro é um argentino. E eu investi no Airbnb também perto da minha casa, e eu descobri que o dono do prédio inteiro, o construtor, era um argentino também. Os argentinos vêm e eles limpam, lavam o dinheiro deles. Não sei como que eles conseguiram, não sei se, não estou dizendo que todas essas pessoas fizeram algo ilícito, mas talvez só sonegaram impostos, talvez, ou talvez não, talvez isso mais, mas eles compram muita coisa muito Montevideo porque tem essa estabilidade, né? Então o metro quadrado é caro aqui. Então eu posso dizer que o metro quadrado é o dobro, eu não sei de São Paulo, eu diria de uma capital como Curitiba, com certeza é o dobro, né? Eu estou num Tá. apartamento de 100 metros quadrados, mas é um apartamento bom, com piso aquecido, vista para o Mar del Plata, é US$ 1.800 por mês. Mas assim, num bairro assim, super seguro, melhores bairros da capital. O aluguel é um pouco caro. É, Agora, comida, carne, queijo é o mesmo preço do Brasil. Só que uma coisa engraçada que acontece em Montevideo, no Uruguai, quando algo é um pouco mais caro, a qualidade é muito boa. Então, por Uhum. exemplo, hoje eu soube de um cliente que ele consertou o iate dele lá, mais ou menos só para navegar. Ele trouxe para Montevideo, importou todas as peças para o Uruguai, pagando o mínimo de imposto, e consertou o iate dele aqui e economizou nisso aí uma pá de milhar de real, né? Então, algumas importadas são mais baratos, algumas coisas são mais caras. Carro é o mesmo preço do Brasil, carro é caro igual ao Brasil. Alimentação, algumas coisas são mais caras, mas em geral é uns 30% mais caro, alimentação, sem dúvida. Seguro-saúde, é diferente a saúde deles aqui, mas eu diria que é o mesmo preço do Brasil. O que pode ser mais caro aqui? Gasolina. Gasolina é o dobro do preço. Isso não tem como falar. Mas olha só, esse é um bom exemplo da gasolina também, porque ela é pura, ela não tem nenhum tipo de álcool ou coisa assim, então rende mais também. Azeite de oliva. O azeite de oliva uruguaio, para mim, é um símbolo que é o Uruguai. 1 litro de azeite de oliva aqui está R$ 70. Mas se você coloca uma colher desse azeite na boca, você vai sentir o gosto da colheita de 2022, né, lá em José Ignácio, aqui no interior. É muito real, é muito verdadeiro. Eles têm muita pouca corrupção. É um dos povos menos corruptos que tem na América Latina. Um E por ponto que, negativo. e por que que o Uruguai se. Desculpa eu te cortar. Por que que o Uruguai preservou essa estabilidade e essa baixa corrupção, estando cercado de vizinhos que foram totalmente ferrados, pelo Foro de São Paulo, que nem Brasil e Argentina?
que distanciou ele? O que distinguiu? Boa pergunta. Que Eu só posso. o Uruguai foi governado pelo Mujica, que também era aliado dessa galera durante muito tempo. Mas o que eles são uma esquerda moderada, com uma qualidade de vida alta, IDH alto, e não uma zona que nem o Brasil e a Argentina? Cara, acho que como o próprio Mujica, exemplo do Mujica, o Mujica morreu pobre, né? Com, não sei, dizem, né? Mas assim, ele tava com Fuca, Supostamente, sim. supostamente andava de Fuca azul calcinha e tinha uma chácara aqui no final de Montevidéu, né? A minha resposta que como uma sociedade pequena e eles sofreram tanto na história deles, eles o que todos me falam aqui é não faça nada de errado, que todo mundo vai saber que você fez algo de errado e todo mundo vai falar, e é tipo uma cidade pequena, aquela coisa assim, não. Todo mundo sabe de todo mundo, sabe o que você faz, etc. Tal, então se queima, né? Tem alguma corrupção aqui? Com certeza tem uma corrupção, mas não é no nível da corrupção argentina e brasileira. Longe disso. Não tem uma fazenda de escravos desse tamanho também para abrir os olhos da pessoa à ganância, né? E eu percebo que eles são muito contentes com o que eles têm. Eu vou dar um exemplo só, para você ter uma ideia. Desse tipo, acho que um pouco de caráter e cultura mesmo desse povo meio isolado do resto, né? A gente foi fazer um trâmite aqui com um cliente e a gente estava adiantando a data dele era para ser em agosto, a gente conseguiu adiantar para abril, para fazer antes, beleza? Só que o funcionário da imigração falou assim: ó, você já pagou a taxa de imigração para agosto, então só me dá uns instantes aqui que eu quero puxar esse pagamento para o dia de hoje, para você não precisar pagar de novo. Cara, um funcionário público preocupado com a taxa que eu paguei, ele trabalhando extra, tentando achar os pagamentos no sistema lá e tal. Então, assim, eu percebo que eles têm um pouco de. Eles são muito empáticos, né? O pessoal fala assim: ah, mas o Uruguai é de esquerda. Cara, é uma esquerda conservadora e é uma esquerda diferente, é uma esquerda de empatia. De assim, eu me importo com. Eu sou de esquerda comparado com muita gente de direita no Brasil em vários aspectos, não em todos, mas em vários, por exemplo. Então, acho que ser de esquerda não é necessariamente um problema. O problema é você ser de esquerda no mundo atual totalmente polarizado, quando o que você tem de framing de esquerda é a esquerda brasileira totalmente radical. Concordo. Isso, se você é uma pessoa honesta, valores, né? Honestidade, propósito, coerência, pronto, né? Então eu percebo isso muito deles, né? Eles são. Até um amigo meu falou outro dia assim: ah, mas os caras são honestos, os caras são. Outra coisa interessante também, né? Eles falam assim, de progressismo, assim. Eles têm uma coisa progressista no sentido assim, para a ecologia, para o ambiente, né? Tem uma praia que eu faço kitesurfing que eles estão querendo fechar a praia porque está tendo impacto ambiental. Isso é chato pra caramba, né? Mas por outro lado, você vai aqui, anda na cidade aqui, você vê os jovens lá, o cara lá com a mão na bunda da menina lá e tal, assim, no posto, sabe aquela coisa que o homem faz assim, essa mulher é minha, assim, super raiz, assim, sabe? A mulher super feliz que o homem dela tá mostrando que ela é dele e ela tá mostrando no mundo que ele é dela, sabe? Então, assim, é uma coisa meio assim, paradoxal, assim, sabe? Eu vou dar outro exemplo também. Outro dia eu peguei um Uber e o cara tá falando que era de direita e tal, o cara de direita, e um cheiro de maconha no carro, assim. O cheiro de maconha no Uber do cara. É uma coisa diferente, tem que vir aqui para conhecer as figuras, assim, e tal, sabe? Eu tendo a... Eu até agora tenho tido boas experiências, né, com eles, assim. Tá bom para mim. Tem um pouco mais de regra do que o Paraguai? Tem, com certeza, tá? Você Em não que vai conseguir sentido? Dá comprar. um exemplo. Vou dar um ótimo exemplo. Todo funcionário aqui não é corrupto. Então, se você for, por exemplo, montar uma empresa aqui para conseguir um certificado Mercosul, você vai ter que montar algo no Uruguai. Você não vai Uhum. conseguir chegar para o oficial lá e falar assim: tá aqui, ó, $10.000 por mês aqui para você botar um certificado Mercosul para eu exportar para o Brasil. Nesse sentido, o Paraguai é mais ágil, talvez até seja interessante, até se você é um empresário, assim, pô, Paraguai, vou lá, faço uns acertos lá e tal, pronto, já tô exportando, né? A Argentina também tem isso, né? A Argentina tem mais corrupção que o Uruguai. E na Argentina eles têm uma Zona Franca lá que eles também fingem que estão montando lá. Não estou dizendo que todo mundo no Paraguai faz isso, né? Mas assim, tem gente aqui no Uruguai que provavelmente está fazendo isso também de uma maneira, mas assim, aqui a tendência é o funcionário ser mais seguir as leis e regulações. Vou dar um exemplo, Entendi. mas é bem prático. Eles são muito pouco burocráticos, mas quando tem uma regra e uma lei, você não consegue entortar, você não consegue falar com o amigo do amigo, você não consegue dar um jeito, porque é lei. Exemplo, você tem um filho menor de idade, tá? Uma criança de 10 anos e teu filho.
Os documentos uruguaios não falam quem são os pais. Então você tem que sair no aeroporto, levar uma certidão de nascimento, se você tem residência uruguaia, tá? Se você é turista, não se aplica. Mas se você está saindo como uruguaio, eles querem saber, eles querem esse documento. Se você não tiver esse documento, eles não vão deixar a criança sair do país. Porque eles querem ter certeza que o pai é o pai, a mãe é a mãe. Só que é uma regra meio burra, até, porque veja só, eu já tive uma discussão dessas com os oficiais lá, no sentido assim, olha, eu tenho aqui meu passaporte aqui brasileiro que diz que eu sou o pai dessa criança. A gente sabe que eu sou o pai dessa criança. Eu falo assim, olha, eu te entendo, mas a gente está em um ambiente filmado, minha função é seguir as regras, então nesse sentido eles são bem flexíveis às vezes, né? Por outro lado, tem coisa assim, vou dar outro exemplo também, o oposto disso, né? Um cliente meu perdeu a cédula dele, perdeu o RG dele uruguaio. A gente teve que ir na polícia para documentar a perda. Só que quando ele chegou lá, ou ele está morando em Punta del Este, numa quadra nova, um prédio novo, tadinho dele, né? E o endereço dele não estava no sistema do governo ainda. E daí a policial estava se batendo, ai, como é que eu acho? Então eu falei assim, senhor oficial, por favor, por que você não coloca ele como residente no meu apartamento aqui em Montevidéu e a gente resolve isso? Daí ela falou assim, boa ideia! Qual é o teu apartamento? Tipo, mudou. Tipo, não é importante. O cara mora lá, mora aqui, pronto, botamos aqui o endereço, resolvemos o problema, tá aqui o comprovante, vai lá pegar outra cédula, né? Então tem muitas coisas assim que eles são muito pouco burocráticos. Mas quando tem uma lei, ela é inflexível, você não consegue comprar uma situação fora disso, né? Acho que isso é um contraste interessante também.